O novo Pantera Negra pode estar chegando aí? Tudo indica que sim, e as prioridades da Marvel não estão onde a gente pensava. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e vamos para o que interessa. Acabou de sair essa matéria da Variety, onde eles falam não só sobre as próximas estreias da Marvel, como também algumas informações de bastidores aí de Hollywood que podem mudar muito o jogo do cinema daqui para frente, de super-heróis, mas de todo o resto. Por isso te convido a acompanhar a matéria aqui comigo e nós vamos comentando pedaço a pedaço. Tradução automática aqui, a gente vai corrigindo o que tiver traduzido errado. Próximos movimentos da Marvel: Pantera Negra 3 e um jovem X-Men sendo lançado para manter o custo baixo. Blade e Deadpool 4 são prioridades mais baixas. Ou seja, isso aqui é uma surpresa absurda, né? Blade é o filme amaldiçoado, nunca mais que sai, tudo bem. Mas Deadpool e Wolverine, fora da lista de prioridades? Pô, foi um baita sucesso. Mesmo com classificação indicativa para maiores de idade, o filme passou de bilhão. Sucesso histórico. Eu imaginaria que a Marvel ia estar correndo para fazer outro Deadpool, mas aparentemente não. E os motivos estão aqui embaixo pelo jeito, vamos ver. Poderia ter sido pior, poderia ter sido melhor. Essa é a conclusão coletiva dos estúdios Marvel sobre o Quarteto Fantástico Primeiro Passo. Até o momento faturou 218 milhões globalmente e Superman não está muito longe disso. Essa perspectiva de lucros baixos no cenário atual de Hollywood oferece um lembrete claro aos estúdios de como as coisas mudaram depois da pandemia e para onde os estúdios vão ir, considerando que ainda tem planos ambiciosos para 2 filmes de Vingadores e um reboot de X-Men. Só por meio de comparação, Vingadores Ultimato arrecadou 600 milhões só na China. Ou seja, o que a China fez pela Marvel é o que os filmes atuais não conseguem faturar hoje em dia no mundo inteiro, assim. Então é uma diferença absurda. Daí vem a fala de um agente que representa vários atores que estão no universo Marvel. Ele fala o seguinte: há uma redefinição do que é um sucesso e não os vejo atingindo consistentemente 1 bilhão como acontecia antes, porque hoje estão sem a China, com a audiência tendo exposição frequente ao Disney Plus, num cenário pós-pandemia e sem mega estrelas. Ele se aprofunda um pouco aqui na história da China. Segundo ele, ela usou a Marvel, a Disney e a indústria cinematográfica dos Estados Unidos para semear a sua própria indústria cinematográfica. Nós temos o caso de Neza 2, uma animação chinesa que passou de 2 bilhões de dólares e muito dessa grana que faturou foi só lá na China. Se não me engano, passou de 1 bilhão só com a audiência da China, para ter ideia do tamanho do mercado lá. E como agora o mercado americano perdeu a China como essa grande fonte de lucro, eles nunca mais vão ter esses dias. De novo, dias de glória, dia de 1 bilhão, porque era a China que mais colaborava com isso. Eu vou adicionar um comentário aqui meu sobre essa questão de Disney Plus, de streaming. Particularmente eu acho que isso fere bastante a bilheteria, porque os filmes, pouquíssimo tempo depois de passarem no cinema, já estão disponíveis para comprar virtualmente, coisa de 1 mês até. Antigamente tinha que se esperar 1 ano para você ver um filme, 2 anos para ver na televisão aberta. Então, se você não quisesse esperar isso tudo para ter ele num videocassete, etc., você tinha que ir no cinema, não tinha jeito. Hoje em dia as pessoas podem simplesmente esperar um pouco. Superman mesmo teve a data de lançamento no mercado digital adiantado para o dia 15 de agosto. Gente, o filme estreou dia 10 de julho. É praticamente 1 mês depois de ter chegado no cinema. O filme vai estar no cinema e ao mesmo tempo você vai poder comprar ele digitalmente ou alugar digitalmente, coisa que financeiramente vale muito mais a pena, né? Assim, vai dizer que isso não atrapalha o lucro no cinema, a não ser que os estúdios e tudo mais estejam enxergando de fato o mercado digital e de streaming como uma fonte de lucro melhor do que os cinemas depois das primeiras semanas, a não ser que seja isso. Continuando, essa realidade mudou o cálculo na Marvel, liderada por Kevin Feige, quando se trata de fazer um filme como X-Men. O diretor de Thunderbolts, Schrader, está pronto para dirigir X-Men, com o roteiro já sendo ajustado por Michael Leslie. A Marvel indicou aos representantes que está procurando talentos mais jovens, em vez de A-listers, ou seja, procurando atores novatos, em vez de atores já consagrados,
para manter o custo baixo. Isso são os agentes de atores que estão contando, viu? Isso por um lado até faz bastante sentido, não só econômico, quanto também da história, porque o Kevin Feige já disse que queria fazer essa nova versão de X-Men se focando no aspecto de nova geração, histórias adolescentes dos X-Men, e isso tem tudo a ver com a franquia. Daí vem um ponto misterioso, né? A Marvel agendou a data de 23 de julho de 2027 no calendário de lançamento para um filme sem nome, mas fontes dizem que esse filme não vai ser X-Men. A Marvel não quis comentar sobre isso. Essa tradução automática tá brincadeira, né? Tô tendo que ser um ninja pra interpretar isso aqui. Sorte que eu li a matéria original antes e aí deu pra entender. Mas essa data aqui, 23 de julho, é importante, porque veja, abrindo aqui o nosso documento, em 31 de julho de 2026, nós temos o filme Homem-Aranha, Um Novo Dia, não é? Em dezembro de 2026, é a hora de Vingadores Doomsday. Daí vem julho de 2027, com esse filme que nós não sabemos ainda qual é. E 17 de dezembro de 2027, Vingadores Guerras Secretas. Portanto, esse filme aqui da meiuca vai ser entre os acontecimentos dos dois Vingadores. Como o site acredita que essa data não vai ser de X-Men, podemos especular aqui que X-Men vai pegar alguma data de 2028. Então, que filme é esse do meio? Comentando um pouco mais nessa questão de reduzir os custos nas produções, eu acho muito curioso que estamos justamente chegando na estreia de Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas, que vão ser dois filmes caros pra caramba, a começar pelos atores, só o elenco. Chris Hemsworth, Robert Downey Jr. e essa galera toda, só esses nomes já colocam o custo desse filme lá em cima, sem nem precisar contar efeito especial, filmagem, nada disso. Então talvez o estúdio tenha noção, vendo esse cenário mais tímido da audiência com filmes de super-herói, que eles podem tomar um prejuízo com esses próximos Vingadores. Talvez não seja um sucesso tão gigantesco quanto foi Ultimato, sabe? Mas aí tem lado bom e lado ruim. O lado bom pro estúdio, e não necessariamente pros fãs, é que Guerras Secretas se trata de um reboot. Kevin Feige mesmo tá falando de reset, né? Vão mudar as coisas, reiniciar as histórias. Então é a oportunidade da Marvel também substituir alguns atores que podem estar caros demais para bancar, e traz uma galera nova para interpretar os personagens. E outro detalhe que não é dito aqui, mas eu fico pensando também, tá rolando um debate constante e grande em Hollywood sobre o uso de inteligência artificial. Eu não acredito que vai chegar um ponto em que os estúdios vão substituir atores por personagens de inteligência artificial. Acho que isso não vai rolar, pelo menos não por enquanto. Mas o uso dessa tecnologia pode ajudar o estúdio a economizar muito em efeitos visuais, em locações práticas. Por exemplo, em vez de viajar para uma praia, talvez eles sejam capazes de recriar muito mais facilmente uma praia com a ajuda de inteligência artificial, no tipo de coisa que daria muito trabalho ou custaria muita grana se fosse fazer com efeitos visuais. E olha, acho que com essa história toda existe uma chance real de nós passarmos por um período de filmes com um visual bizarro, tipo Quantumania, sabe? Que você vê assim, nossa, tudo falso, parece uma série de TV. Mas eu acho que tem uma chance real da gente passar por isso, porque os estúdios vão meter menos dinheiro, sabe, nas produções, e meio que isso. O resultado vai ser assim, não tem jeito. A inteligência artificial eu acho que só vai ajudar a deixar menos pior, e não necessariamente melhor num futuro próximo, os efeitos visuais dos filmes e tudo mais. E aqui vem uma parte curiosa, mas bem importante. Em meio a uma retirada de super-heróis em todo o setor, ou seja, super-heróis ainda estão em baixa, dados os resultados recentes. Eu tô falando aqui não de uma perspectiva de crítico, de analista, de fã, da perspectiva financeira, porque, pô, é dessa perspectiva que o site está falando. Então ainda estamos meio que uma crise financeira de super-heróis no cinema. E por isso, segundo o site, a Marvel não está sentindo nenhuma urgência, nenhuma pressa em fazer filmes como o Blade, ou mesmo Deadpool. E aqui eu acho que meio que não faz muito sentido, porque Blade, vamos combinar, é um filme que precisa de sangue, precisa de vampiro e só! É um filme que poderia ser bem barato de fazer. Sério, olha o filme recente do Ryan Coogler, que inclusive usou cenários e figurinos que haviam separado para uma versão antiga do roteiro do Blade. Reaproveitaram aquilo tudo
pro filme Sinners, que, spoiler, tem vampiro, tem sangue, tem uma história maneira pra caramba, e, sério, bota o Blade ali, acabou, resolveu. O filme do Blade, se fosse uma pegada igual esse filme, Pecadores, nossa, sucesso, ganhou, é isso. E Pecadores é um baita sucesso, assim, não fez bilhão, longe disso, mas é um filme que foi barato para fazer. E justamente por ter sido barato, o que ele lucrou foi bastante. Mas, né, estamos falando aqui de Marvel, Disney, eles devem ter uma cabeça megalomaníaca. Não querem lucrar um pouquinho, querem lucrar um pocão. Se não for muito, não vale a pena. Porque, pô, Blade parece um bom teste para ver o que seria a solução para eles, mas enfim. E Deadpool e Wolverine é outro, né? Pô, foi um baita sucesso, porque não querem fazer mais desse filme. Essa informação, para mim, não faz o menor sentido. Tem que ter alguma coisa aí que a gente não tá sabendo. Talvez a Marvel esteja planejando botar o Deadpool em outros projetos de outros personagens, assim como o Wolverine do Hugh Jackman também. Nós sabemos que os próximos Vingadores vão contar com o retorno de vários personagens dos filmes antigos dos X-Men, e isso pode garantir o retorno do Deadpool e do Wolverine para esses próximos filmes. E sob esse ponto de vista eu até compreendo, sabe? Já vai ter muito Wolverine por enquanto, muito Deadpool, então vamos dar uma pausa nesses personagens para nos focarmos em outras coisas. Mas no que vão focar então? Tem o filme dos X-Men com um elenco jovem e por último o site menciona também que existem ideias de um filme dirigido pelo Ryan Coogler de Pantera Negra, o Pantera Negra 3, que está empolgando o pessoal internamente na Marvel. Ryan Coogler foi o diretor dos outros filmes do Pantera Negra, então faz todo sentido ele continuar dirigindo os filmes do personagem. E nós já sabemos que toda essa galera, a Shuri, o povo de Wakanda, Talocan, o Namor, esse povo todo vai estar no próximo filme dos Vingadores também. Portanto, um próximo filme de Pantera Negra vai ter que lidar com o que vai rolar no próximo Vingadores, mas também lidar com o fim de Pantera Negra 2, que nos apresentou Toussaint, o filho do T'Challa, que também se chama T'Challa na real, né? Príncipe T'Challa, filho do rei T'Challa e herdeiro do trono de Wakanda. Considerando a força e a popularidade do Pantera Negra, interpretado pelo Chadwick Boseman, me surpreenderia muito se um Pantera Negra 3 não fosse nos trazendo um novo T'Challa respeitando o legado do Chadwick. Aquela cena pós-créditos de Wakanda pra sempre foi basicamente para introduzir essa ideia. É o novo T'Challa, para ser o novo Pantera Negra, simplesmente isso. E aqui vem a hora de pirar. Pensa comigo, a Marvel tá com esse filme misterioso para se passar entre os dois Vingadores. Se as teorias estiverem certas, e no fim de Vingadores Doomsday o multiverso for destruído, para em Vingadores Guerras Secretas, o multiverso, diferentes universos e realidades serem reconstruídos com os heróis sendo vitoriosos, se isso de fato acontecer, esse filme misterioso pode sair no meio de uma crise multiversal, no meio de uma realidade onde diferentes universos já não existem e tudo que sobrou foi o mundo de batalha, feito com os cacos, os destroços do multiverso. E justamente aqui poderia entrar Pantera Negra 3, apresentando um novo T'Challa em um contexto diferente, mas que depois do reset dos filmes da Marvel, ele passaria a ser o Pantera Negra principal dos filmes, esse novo T'Challa. E isso se casa lindamente com aquelas artes conceituais vazadas, mostrando um novo Pantera Negra, inclusive com alguns visuais diferentes, bem maneiros, vamos combinar. Olha só, esse aqui é mais retrô, mais selvagem aqui, muito maneiro, e tem uma imagem que inclusive mostra ele com o rosto à mostra, e não é nenhum ator que a gente conhece. Com um filme desses, passando antes de Vingadores Guerras Secretas, é a chance ideal da Marvel colocar, inclusive, esse novo Pantera Negra para participar da grande batalha que deve acontecer no fim de Guerras Secretas. Da mesma forma que o T'Challa teve um momento maneiríssimo chegando na batalha final de Ultimato, nada melhor que outro T'Challa que honra a memória desse primeiro participando de um novo início para Marvel. Eu tô pronto para ver o Toussaint crescido e de traje, porque é certeza que aquele menino vai ter crescido até a data em que se passa o filme. Muito obrigado pelo seu like no vídeo, por se inscrever, fazer parte da família Loquia. É por você que eu tô sempre fazendo vídeo aqui. E recadinho final, lembrando você de Feitorama, presentes únicos, para você eternizar momentos emocionantes com membros da sua família, com amados, enfim. Encomende seu presente especial em feitorama.com.br. Dia dos Pais está chegando, não deixe seus pais na mão. A loja já está sendo super bem recebida. Vá em feitorama.com.br,
para conhecer melhor. E se você quiser um brinde único para sua festa, pedir em quantidade, entre em contato também, que eles têm pacotes especiais. O contato pode ser por WhatsApp, direto aqui na loja, a compra. Eu recomendo você ir lá e garantir o seu, assim como eu já garanti o meu também. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.